preguei aqui dezenas de vezes, mas sempre Deus tem mais para nos mostrar, mais para falar. E não tem vez que eu leia isso, queridos, que eu não me emocione. A palavra de Deus tem esse poder, né, querido? Amém. Não tem vez que eu não me emocione. É Lucas 15, né? E Gênesis 37, na vida de José. Certa ocasião, eu estava assistindo um desenho com a minha filha sobre a vida de José. E eu comecei a chorar. E minha filha disse: pai, você está chorando? Mas isso é um desenho, pai. Essa que tem 40 anos, né? Que naquela época devia ter 6, 7 anos. Né? Porque tem palavras, queridos, que elas nos emocionam. Que elas falam muito ao nosso coração. A gente se vê na palavra. Então, Evangelho de Lucas, no capítulo 15, é a parábola do filho pródigo, que aqui está a parábola do filho perdido. Alguém tem um filho perdido aí? Mais ou menos? É. Então Jesus estava falando e ele estava contando. Jesus adorava usar metáforas, falar de forma simbólica para o povo entender. Então ele conta assim: Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles, o caçula, disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre os 2 filhos. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Uma vida desenfreada, queridos, é uma vida sem freios, é uma vida sem limites. Amém? E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas, da lavagem do que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém. Amém? Amém. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra. Amém. Pai querido e amado, nós invocamos a presença de Teu Santo Espírito, que Ele venha trazer essa palavra ao coração de cada um, ao momento de cada um, ao que cada um está vivendo na sua vida real, Pai. Que a Tua palavra possa entrar na nossa vida real e operar maravilhas, milagres, que a Tua palavra possa falar diretamente ao coração
de cada um, especialmente, Pai, aqueles que chegaram aflitos, aqueles que chegaram preocupados, aqueles que não conseguem parar de pensar numa coisa que está na sua cabeça. Fala diretamente ao coração de cada um. E que essa palavra, Pai, seja acompanhada, como diz, de sinais, de maravilhas, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém? Preste atenção, meu irmão. Jesus aqui não está contando uma história, uma parábola apenas. É uma narrativa que fala de três coisas, querido. De uma fuga, de uma fome, de uma falta de qualquer coisa e de uma volta para casa. Veja só, três coisas. Fuga, fome, falta, necessidade e um retorno para casa. Agora mesmo nós estávamos falando do povo de Israel retornando para casa. E todos nós que estamos aqui, querido, estamos em algum momento dentro dessa narrativa. É por isso que essa palavra sempre me emociona, hein? Todos nós aqui, sem exceção, estamos em algum momento dentro dessa narrativa. Amém? Amém? Amém. Porque tem gente aqui, querido, que tudo que quer é fugir. Tem gente aqui que tudo que quer é escapar. É se livrar de alguma coisa. É viver uma outra realidade. Quem sabe ir até para um lugar diferente. O silêncio de vocês prova que eu estou falando a verdade. Né? Todos nós aqui, queridos. Né? Você se pergunta, do que eu quero fugir? Do que eu quero escapar? Do que eu gostaria de me livrar? Silêncio maravilhoso, né, Deus? Outros aqui, queridos, talvez diferente, estejam vivendo um momento de fome, um momento de falta, um momento de escassez, um momento que está faltando alguma coisa na tua vida. Está faltando saúde, está faltando paz, está faltando apoio, está faltando dinheiro. Só você sabe o que está faltando na tua vida. Amém, querido? Amém. Duvido que tenha entre nós alguém, na minha vida tem tudo, não falta nada. E outros, talvez, eu falei que todos nós estamos em algum momento, talvez estejamos num momento de construção, de um voltar para casa, voltar a ter saúde, voltar a ganhar dinheiro, voltar a ter paz dentro de casa, voltar a ter provisão, ter uma vida mais estabilizada, ter mais segurança, ter mais saúde, ter mais alegria, ter mais prazer de viver, ter mais motivação para sair da cama. Amém, querido? Quem sabe, né? Ter algo que você tinha antes que hoje não tem. Esse filho pródigo tinha tudo, querido. Tinha casa, não faltava nada. E de repente ele se viu, ele por a decisão dele, fugiu dessa casa, foi embora dessa casa. Isso acontece, queridos? O filho faz a mala e vai embora? Não é? Então, e ele começou a passar por falta, e aqui você vê o caminho da volta. É interessante, né? Por que essa palavra mexe? Porque foi o filho mais novo que fez isso. Fui o filho mais novo. Estou com idade hoje, mas eu fui o caçula. E não sei se você nota, mas o filho mais novo
é sempre mais abusado. Vê se isso tem a ver com a vida de vocês. Ele é sempre mais abusado. Ele às vezes surpreende com as atitudes dele, com as ideias dele, né? Não é? O primeiro não foi assim, o segundo não foi assim, agora vem esse aí, a raspa da panela e fica inventando mais ideias novas, não é? Então, quem tem filho mais novo aqui, querido? Quem tem filho caçula? Se você reparar, esse filho caçula é especial. Amém? Às vezes ele cria uns problemas, mas que tem solução. Amém? Veja só, olha o problema que ele criou, querido. Ele pediu ao pai a parte da herança dele. Na tradição hebraica, querido, isso era algo escandaloso. O filho pedir que o pai repartisse a herança e desse a parte que lhe cabia. Isso era escandaloso, querido, porque era o mesmo que dizer para o pai: pai, para mim você já morreu. Vocês estão aí, minha gente? Me deixe sozinho aqui, não. Então isso era algo escandaloso. Pai, me dá a parte da herança. Diz que ele arrumou tudo, você viu? Ele fez a mala dele, né? O que é que esse filho queria, querido? Ele queria ser dono dele mesmo. Ele queria viver seu próprio sonho, a sua própria ilusão. Ele queria ter autonomia absoluta, não depender de papai, não depender de mamãe, não depender de ninguém botando regra, não depender de ninguém pregando religião. Amém? Ele queria, eu quero é viver a minha vida do meu jeito, do meu modo, não é da forma que eu quero. E ele fantasiava. Quem aqui de vez em quando fica fantasiando? Ah, se eu pudesse fazer isso. Ah, se eu pudesse, não sei o quê. Só tem um irmão e uma irmã aqui. Ele fantasiava que ele poderia fazer isso numa terra distante. Que ele poderia fazer isso longe de casa, num outro lugar. Longe das regras de pai, de mãe, de família, de Deus, de religião. Ele sem ter que dar satisfação a ninguém. Satisfação dos seus atos. Ele queria viver longe de tudo, querido. Na verdade, ele não queria fugir só do pai, da mãe, de Deus, da igreja, da religião, sei lá do que. Ele queria fugir dele mesmo. Eu não estou satisfeito com essa vida que eu vivo aqui. Isso que eu vivo aqui é muito pouco. Eu quero mais. Eu quero viajar. Eu quero ir para o mundo. Eu quero fazer coisas. Essa vida aqui com essa família, com esse pai, com essa mãe, com esse lugar. Isso aqui é muito, muito pequeno para mim. Eu quero muito mais. Isso é a cara de filho caçula. Sabe? Ele quer independência. Ele quer distância da família. Né? Como eu dizia, querido, de uma certa forma, ele também queria distância dele mesmo, porque ele não estava satisfeito com a vida que ele estava levando. O que ele estava fazendo era muito pouco. O que ele tinha não era nada. Ele queria mais. Então ele estava insatisfeito com ele mesmo. E quando um filho, querido, está insatisfeito com ele mesmo, ele cria problema para o pai e para a mãe. Né? Às vezes você pensa que o problema desse filho é você que é pai, você que é mãe. Às vezes o problema desse filho está com ele mesmo. Misericórdia, mas ele estava insatisfeito com ele mesmo. Quem aqui tem coragem de dizer? Eu já fiquei muitas vezes da minha vida insatisfeito. Isso aqui que eu vou, é isso que eu vou fazer o resto da minha vida? Por isso que minha amada mãe, que com Deus está,
ela dizia: esse garoto está sempre inventando alguma coisa. Só que a minha mãe, né, meu pai fazia uma força contrária. Minha mãe não. Vamos, porque eu estou contigo. Quer, meu filho? Quer fazer isso? Faça. Eu vou contigo. Eu te dou apoio. Às vezes a gente tem uma divisão, né? Às vezes o pai ajuda, a mãe atrapalha. Às vezes a mãe ajuda e o pai atrapalha, né? Pelo menos na minha realidade de vida foi assim. Não que o meu pai atrapalhasse, mas meu pai sempre me puxava para trás. Quantas vezes ele disse assim: só por cima do meu cadáver. E eu, abusado que era filho caçula, disse: deita que eu vou passar. Né? Então, esse menino aqui, que a gente vê aqui, esse moço, ele tinha a ilusão, querido, que uma vida desenfreada, uma vida sem freios, sem limite, sem mãe nos ouvidos, sem pai nos ouvidos, ia trazer liberdade para ele, ia trazer um novo sentido para a vida dele, um sentido diferente daquilo que ele vivia. E, queridos, essa é a sedução da liberdade do mundo, da liberdade do pecado, da liberdade dos vícios, da liberdade, né, de viver uma vida sem ter limites, sem ter que dar satisfação. Só que essa vida é uma ilusão, querido, porque ela não faz nada do que ela promete. Ela enche os olhos: você vai viajar, você vai fazer o quê? Você já reparou, querido, como é que está na internet? Na internet chamando jovem não precisa fazer faculdade, faça esse curso online e você vai ganhar dinheiro, vai para Dubai. Dubai está lá sendo guerreado agora. Vai para Dubai, vai ter 6 carros na garagem. E tem muita gente acreditando nisso, querido. Pura ilusão. Eu estou falando porque eu escuto mãe falar para mim, pai falar para mim: meu filho entrar em um tal de um curso online porque ia viajar, que ia ganhar, gastou um dinheirão e em vez de ganhar, perdeu. Amém, queridos? Porque essa ilusão de um mundo melhor, de um mundo diferente, de um mundo que tem mais, muitas vezes ela não paga o que ela promete. Amém? É parecido com certas pessoas que dizem: não, eu vou fazer, conta comigo, eu vou estar do seu lado, eu vou te dar apoio, eu nunca vou largar a mão. No primeiro momento, ela desaparece da tua vida, some da tua vida. Então, querido, todos nós, em algum momento, podemos estar aqui, né? E aí o Evangelho, né, ele fala que esse rapaz foi para um país distante. Quem tem alguém aqui que hoje está num país distante? Olha quanta gente. Muitas dessas pessoas que foram na ilusão de que vão ganhar dinheiro. E muitos estão voltando, querido. Ele tinha uma ideia de que ele indo para um país distante, ele ia ter outras possibilidades, ia ganhar dinheiro, ia falar outra língua, viver outra cultura. Só que ele não tinha uma cabeça boa. Às vezes você vê umas pessoas chegar: eu vou para Nova York, eu vou para Londres. Mas tu conhece a pessoa que ela é. Ele diz: se aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, já é uma complicação, que essa vida aí vai fazer em Londres. Mas o que pai e mãe fala, nem sempre o filho escuta. Não é verdade, querido? E ele desperdiçou toda a herança do seu pai, desperdiçou todos os seus bens, perdeu uma porção de possibilidades, e porque ele vivia de uma forma desenfreada. E essa é uma fase de ilusão, querido. No início
é maravilhoso, tudo parece, é diferente, é libertador, é festa, eu faço o que eu quero, sou dono da minha própria vida, aqui tudo é mais fácil, aqui é assim, é assado. Só que isso acaba levando a um grande vazio. Parece libertador, mas em vez de suprir, tem uma hora que tudo isso acaba, querido. Aquele sonho, aquela ilusão, aquele planejamento de ir para outro lugar, de fazer em outro lugar, de se livrar de pai e mãe, de se livrar de família, é uma ilusão, querido, porque acaba levando a um grande vazio. Querido, eu estou pregando aqui o que eu já vivi, minha gente. Por isso que essa palavra me emociona tanto. Tem uma hora que aquilo tudo que eu planejei acaba. E diz a palavra, querido, que depois dele ter consumido tudo, acabou tudo. Amém? Amém. E ainda por cima, se não bastasse ele não ter controle do que ele gastava, do que ele fazia com a vida dele, ainda veio uma grande fome sobre aquele país. E ele começou a passar necessidade. Essa fome aqui, querido, não era só econômica, não era só de dinheiro, era espiritual, querido. Por quê? Ele, lá para onde ele foi, ele não tinha Deus. Ele não tinha família. Ele não tinha aquele pai chato. Aquela mãe que não parava de falar. Lá para onde ele foi, nem casa ele tinha. E começou a faltar comida. Necessidade básica. Amém? Lá para onde ele foi, ele era visto como um estrangeiro. Nós temos um irmão que de vez em quando está no nosso meio, então ele dizia, e ele é de um país, ele disse que ele veio para o Brasil, ele é português, veio para o Brasil criança, mas sim trataram ele como um Portuga. E ele disse que o sonho dele, na infância dele, hoje não, ele está aqui no Brasil, estabelecido, mas a infância dele, o sonho dele era sempre voltar para Portugal. Por quê? Porque ele era tratado sempre como um estranho, como um estrangeiro, como alguém que não fazia parte. Até hoje, eu conheço um rapaz que está em Portugal, ele disse assim, aqui os brasileiros agora são maltratados pelos portugueses. Os portugueses xingam. Eu não sei se você sabe, português fala muito palavrão. Brasileiro não fala, né? Carioca não fala. Mas o português, ele é desbocado. E especialmente, até as mulheres são desbocadas. Então, o Instagram está cheio de pessoas que estão chegando em Portugal e são destratadas. E querido, você se sentir destratado incomoda, querido. Esse rapaz começou a ser destratado nessa terra. Deram um trabalho para ele que era cuidar de porcos. E isso para o judeu era um absurdo. E ele chegou ao ponto de querer comer a lavagem dos porcos, né? Que diz alfarrobas. Mas para mim, que já vivi com porco, quem é que já conviveu com porco? O que o porco come, querido? É lavagem. É tudo que sobra. Tu joga ali num balde, depois vai lá e joga lá pro porco, e ele come saco plástico, garrafa de Coca-Cola, o que for ele come. Né? Então ele chegou ao ponto de querer comer a lavagem de porcos. Presta atenção, queridos. Esse filho mais moço, pelas suas próprias escolhas, foi parar no fundo do poço. Isso aqui é brutal, minha gente. Isso
isso aqui é cruel. Às vezes, pelas nossas próprias escolhas, a gente vai para o fundo do poço. E o fundo do poço, querido, é um lugar onde o ser humano começa a enxergar a sua verdade, a sua realidade. Às vezes é no fundo do poço que a verdade começa a aparecer do lado de fora. Vamos dar um exemplo. José também foi para o fundo do poço. Mas Deus tinha um plano com a vida de José? Mas os irmãos jogaram ele, foi a família, jogou ele dentro da cisterna. Ele foi para o fundo do poço. Depois ainda venderam ele como escravo. Aí foi trabalhar na casa de um homem que a mulher cismou com ele, inventou uma opção de coisa, e ele foi para o fundo do poço outra vez. Foi preso no cárcere de Faraó, e lá ficou por volta de, não me lembro, 2 anos. Então, às vezes, querido, o fundo do poço é a melhor coisa que precisa acontecer. Porque aí a pessoa vai cair na real. Ela vai cair em si. A igreja fica no silêncio. Veja só, querido, enquanto tudo vai bem, o ser humano ele mente para ele mesmo. Mas no momento que a vida quebra com as tuas ilusões, quebra com teus sonhos, quebra com teus projetos de vida, quebra com teu orgulho, com a tua vaidade. No momento que a vida te deixa decepcionado, desapontado, pelas escolhas que você próprio fez. Esse é um momento terrível, minha gente. Por quê? Você se sente sozinho, você se sente solitário, de repente a sua vida perde o sentido. Meu Deus, a vida perde o sentido. É assim, queridos, que muito acabam com a sua vida, não é? E aí ele ainda passa fome, necessidade. Viver fundo de poço, querido, é uma coisa insuportável. Quem é que já entrou no fundo de poço, querido? Poucos, né? Mas o fundo de poço, ele tem um lado altamente positivo. Graças a Deus. Porque ele às vezes faz você cair em si. Ele acorda. Ele te desperta. Ele te faz enxergar. Eu me lembro do fundo do poço quando meu pai faleceu. Eu era médico formado. Tinha papai, tinha mamãe, tinha casa, tinha comida, tinha gás, tinha luz. Não pagava nada, minha gente. Isso meu pai tinha de bom. Enquanto você estiver dentro dessa casa, quem paga as contas sou eu. O dinheiro que você ganha é para você. Pai bom que eu tive, né, minha gente? Pai bom que eu tive. Aí ele morre. Aí foi pro fundo de poço, queridos. E agora? Cadê o chão? Querido, minha vida mudou completamente. Eu estava indo num caminho e tive que ir para outro. Porque eu tinha que sustentar minha mãe. Aquela pensão que ela ia receber, vinha, não vinha, e isso lá atrás. Hoje ainda demora, agora você imagina que lá atrás, né? Então, a minha vida teve que mudar, querido. Eu tive que tomar outro rumo, né? E aí, o fundo do poço, querido, às vezes é insuportável, é insustentável, né? Aquele momento que você cai em si, que você deu uma furada. Alguém aqui já caiu em si? Que furada que eu dei. Sim, com certeza. Como é que eu fui entrar nisso? Amém, querido? Amém. Então esse fundo de poço fez ele cair na realidade. E aí ele fala a frase mais bonita dessa parábola, né, queridos? Uma palavra mais bonita que ele fala é que, caindo em si,
Eu já falei disso aqui tantas vezes, né? Ele caindo, esse está falando, querido, de um momento de arrependimento. Graças a Deus. Um momento que ele enxergou as escolhas erradas, as decisões erradas, a burrada que foi sair da casa do pai e da mãe, o sonho que ele teve, a ilusão que ele teve, ele caiu em si, ou seja, ele voltou para ele mesmo. E é interessante, querido, que ele começou, parecido com a gente, né? Ele começou a organizar, a ensaiar um discurso, como é que ele ia falar para o pai, para voltar para a casa do pai. Porque casa do pai é bom. Amém. Casa de mãe é bom. Amém. Você não lava a roupa aparece no armário. Passada. Então ele começa a bolar, igualzinho a gente, né, querido? A gente vai falar com alguém, vai pedir alguma coisa a alguém. Como é que a gente faz, hein? Não, eu vou falar isso para ele. Não, eu vou falar isso para ela. E se ela disser isso, eu vou falar. Tem alguém aqui que faz isso? Ele começou a ensaiar, né, um discurso. Ele começou a ensaiar, né, a organizar. E a gente pensa, querido, que o amor de Deus é como o nosso amor, né? Porque o nosso amor, querido, é condicional. Eu amo você se você me faz o bem. Eu amo você se você fizer por onde merecer o meu amor. Ninguém diz amém. E o Evangelho, né, ele destrói essa ideia, né? O amor de Deus não é um amor como o nosso. Não, ele me tratou bem, eu vou tratar bem. Não, ele me ajudou, eu vou ajudar. Ah, ele falou isso, não quero nem saber que isso existe. Eu quero mais é que se lasque. Esse é o nosso amor. Amém, querido? Vamos esconder as nossas asas de santidade, mas esse é o amor, né? Duvido que não tenha alguém entre nós que de vez em quando diz: ah, fulano, eu quero mais é que se lasque. E aí o Evangelho destrói essa ideia, né, queridos? Que, veja só, querido, ele ainda estava bolando o que ele ia falar para o pai, mas o pai já estava indo ao encontro dele. Diz a palavra que vinha ele longe, quando o pai o avistou. Olha que pai bom. O pai correu, o pai abraçou e o pai beijou aquele filho. Queridos, se a gente pode usar essa palavra, esse é o escândalo da misericórdia de Deus. Graças a Deus. A misericórdia de Deus é um verdadeiro escândalo para muita gente. Às vezes até para gente que está dentro de igreja. Não é como eu ouvi: eu não acredito nesse negócio. Na última hora, na hora que é morrer, aí chama o pastor ora, entrega a sua vida a Jesus, sabe? Ah, pronto, ele foi para o céu. E eu ouvi uma pessoa dizer: eu não acredito nisso. Misericórdia, isso aí, meu irmão. Amém? A misericórdia de Deus é um escândalo. Porque Deus não pede nada, queridos. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. O que a gente vê aqui, querido? Que esse pai nunca deixou de olhar o caminho. Já vou terminar. O pai todo dia estava olhando o caminho de volta da casa. Graças a Deus. Porque o verdadeiro amor não esquece não, minha gente. Amém. O verdadeiro amor. E o filho, quando chega, você reparou, o pai não pediu explicação nenhuma. O pai não pediu justificativa. O pai não jogou na cara dele nada. Tá vendo? Você me desrespeitou. Tá vendo? Você me desonrou. Tá vendo? Você envergonhou a família toda. Tá vendo? Você jogou o dinheiro todo fora. O pai não falou nada disso, minha gente. Graças a Deus. Glória a Deus. Alguns lá, tá vendo? Você fez o que fez? Agora vai pra cá. Agora vai comer o pão que o diabo amassou. É uns pais bem maravilhosos assim, né? O pai, queridos, abraçou, beijou, mandou botar roupa nele, restaurou a ele a dignidade dele, a identidade de que ele era filho desse pai. Graças Amém? a Deus. Amém.
Mandou botar um anel nele. Eu fiquei pensando, é porque o anel que ele tinha, ele deve ter levado. O pai mandou outro. Deu outro para ele, né? E aí, querido, isso bate com aquilo que a gente estava falando de Miqueias agora mesmo. Deus não se alimenta de rancor. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Isso é para a gente ajudar uns aos outros. Amém. Não fica guardando rancor. Amém. Não fica guardando mágoa. Amém. Não fica guardando ressentimento. Deus não se alimenta de rancor. O que move o coração de Deus, e que tem que mover o nosso coração também, pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário e pela obra do Espírito Santo, é a misericórdia. Amém. Deus se move pela misericórdia dele. Amém. Os nossos pecados, querido, ele lança nas profundezas do mar. Não tem quem vá lá pegar os nossos pecados. Ele jogou. Amém. Aleluia. Ele não lembra mais. Graças a Deus. Tem pessoas que ao teu redor jogam na tua cara toda hora. O que você fez? O que você não fez? Isso somos nós. Deus não. Deus joga no fundo do mar, né, na profundeza do mar, onde ninguém pode recuperar, e ainda faz uma festa. Graças a Deus. E ainda celebra. Glória a Então, Deus. queridos, para terminar, essa não é só uma história de um filho que fugiu, uma história de um filho perdido, mas essa é a história de um pai, e eu vou botar aqui uma mãe também, de um pai e de uma mãe que nunca desistiu de um filho. Amém. Amém? Está escutando, mamãe? Amém. Está escutando, papai? Glória a Deus. Especialmente você que tem seus preferidos. Oh, Deus. Porque tem filho que é preferido, querido. Mas esse pai aqui nunca desistiu Graças a Deus. desse filho. E Aleluia. todo dia ele pensava, não, ele vai voltar. Amém. Aleluia. E aqui está, querido, né, o verdadeiro drama da nossa alma, é que a gente esquece, sempre existe um caminho de volta. Amém. Fala para alguém que está perto de você, minha irmã, meu irmão, sempre existe um caminho de volta. Amém? Nunca é tarde para voltar para casa. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para refazer a sua vida. Nunca é tarde para reconstruir aquilo que desabou, que foi destruído. Não importa quão longe você foi, quão longe você caiu, a misericórdia de Deus sempre chega, sempre te alcança. Amém? A gente vê aqui, queridos, para terminar, que o filho pródigo, ele foi infiel ao pai. Tem filho que é infiel ao pai e à mãe? Tem. Ele foi infiel ao pai, mas o pai foi fiel Aleluia. a esse filho. E esse pai aqui, querido, é uma representação do nosso Deus. A gente pode ser infiel, e já fomos infiéis a Deus muitas vezes, mas Deus, ele continua fiel. Amém. O plano e o propósito que ele tem para nós, ele mantém no coração dele. Amém? Obrigada, Senhor. Você serve a um Deus, você tem um pai que nunca desiste de você. Amém. Aleluia. Se for necessário esperar, ele espera. Amém. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Quero convidar você a se colocar de pé. Amém. Como eu disse aqui, querido, todos nós estamos em algum momento dessa narrativa. Alguns de nós queremos fugir, sumir, escapar, mudar de país, mudar de trabalho, né? Outros, queridos, estão passando um momento de falta, faltando o básico, necessidade, fome,
Amém? Já outros estão no caminho melhor. Já estão no caminho. Quem é que tem coragem de dizer, eu acho que eu já estou no caminho? Eu acho que todos nós aqui, queridos, já estamos no caminho. Amém? A gente pode ter as nossas doideiras aí, mas a gente está no caminho, né? Já está no caminho, né? Então, eu quero orar por você. Talvez você também hoje se sinta numa situação de fundo de poço. Você não sabe o que fazer. Talvez teus sonhos, teus planos não devem nada. Você se arrepende de escolhas que você fez. Meu Deus, por que eu fiz essa escolha? Então, eu quero dizer para você que ainda há esperança para o teu futuro. Amém. Deus ainda tem um destino para você. Aqui na terra dos viventes e lá ao lado dele. Ele ainda tem uma solução, uma saída. Mas nós, queridos, precisamos fazer isso aqui, né? Esse rapaz se arrependeu. Ele fez uns consertos na vida dele. E o conserto dele, principalmente, foi com o pai. Foi com o pai. Com esse pai, ele procurou um pai, se consertou com o pai, falou com o pai. Às vezes, queridos, para a gente viver o que Deus tem, a gente tem que fazer uns consertos. Amém? Amém. Conserto, pedir perdão, perdoar, abrir mão de mágoa, de amargura, né? Como eu disse aqui, né? Que Deus, ele não se alimenta de rancor. Ele, pelo contrário, ele tem prazer em misericórdia. Então, querido, que o Espírito Santo aplique essa palavra na vida de cada um de nós, porque essa é uma palavra para todos nós. Não tem um entre nós aqui que diga, essa palavra não tem nada a ver comigo. Meu irmão, me desculpa, mas você está anestesiado pela ilusão da vida. Porque todos nós, ou a gente está num momento de fuga, ou a gente está num momento de desilusão, ou no momento que falta alguma coisa, ou no momento que o inesperado da vida chegou. Uma fome veio. Mesmo, querido, você vê que lá nos outros continentes, de um momento para outro, uma guerra. Uma guerra, querido. E uma guerra é uma coisa desastrosa, querido. Acaba com tudo. Não, a gente nem precisa ir lá, querido. Essas enchentes que vêm aí, levando as casas, levando tudo. São coisas inesperadas com que você não conta. Isso é fundo de poço total, minha gente. Né? Mas, às vezes, nos leva a tomar. A coisa mais bonita que tem nessa parábola, querido, é o caindo em si. Isso não pode faltar na vida da gente. Tem hora que a gente tem que cair em si, das escolhas que estamos fazendo, do que a gente está insistindo, do que a gente tem que fazer diferente. Amém? Abaixe sua cabeça. Essa palavra é para abençoar a sua vida. Deus tem um futuro para você, a esperança para o teu futuro. Nós hoje, essa palavra nos faz, cai muita ficha na cabeça da gente. Quantas escolhas erradas que eu mesmo tomei. Quantas vezes eu deixei de escutar o que minha mãe falava. Quantas vezes eu deixei de escutar o que meu pai falava. Quantas coisas eu fiz pela minha própria cabeça. E quando dei por mim, eu estava no fundo de poço, sozinho, passando necessidade. E aí, queridos, a coragem de preparar o caminho de volta. O caminho de volta é onde está a salvação. Amém. O caminho de volta é onde está a provisão. Amém. O caminho de volta é onde está o futuro que Deus tem para nós. Amém. Por quê, querido? Porque a misericórdia de Deus não se acaba. Amém. Meu Pai, eu coloco a vida do meu irmão, da minha irmã. Que teu Santo Espírito fale diretamente ao coração, aplique essa palavra na vida dele e que veja essa palavra se cumprir. Que ele receba um anel, Pai. Que ele receba sandália. Que ele receba
uma festa. Também que ele possa celebrar, Pai, o que o Senhor tem para a vida dele e para a vida dela. Que aquilo que foi motivo de tanta tristeza seja motivo de muita alegria. Amém. Porque o reino de Deus não é justiça nem comida, é alegria no Espírito Santo. Então abençoa meu irmão, Pai, que ele volte para casa meditando nessa palavra e que essa palavra continue falando ao coração dele. Dá a ele, Pai, uma semana ricamente abençoada. Que essa semana ele esteja atento a tudo que estiver acontecendo ao seu redor. Porque tudo que acontece tem um propósito de Deus, tem um plano de Deus, tem água até o fundo de poço, Pai. Tem alguma coisa para nós, como teve para José, como teve para esse filho pródigo e para tantos outros que tem na palavra de Deus. Abençoa meu irmão, abençoa sua casa, sua família, que ele volte em perfeita segurança e proteção para a sua casa. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Amém. Dá um abraço de verdade do seu irmão, abençoe a vida dele, abençoe a vida dela.